Seja muito bem-vinda ao podcast O Destrave. Eu sou a Carla Dallan e hoje vamos compartilhar quais são as chaves do sucesso. E aqui comigo está a Débora de Dea. Débora, seja muito bem-vinda. A Débora, que é uma mulher de sucesso, é consultora de imagem e também gestora de vendas. Débora, seja muito bem-vinda ao podcast O Destrave. Obrigada, Carla. Então, meu nome é Débora de Dea. Sou, como você falou, consultora de imagem e estilo, né? Ajudo muitas mulheres nessa questão. E sou gerente de vendas também. Inclusive, ajuda a mim, né? Isso aí. É um prazer ter você aqui conosco, dando start a esse grande projeto. E eu quero que você compartilhe conosco como principal o que é sucesso para você, Débora. Então, Carla, depois de muito tempo, depois de bastante, eu diria, quebrar a cabeça com muitas coisas fracassadas na minha vida, não só profissionalmente, como na minha vida pessoal também. Hoje eu acredito que o sucesso é a nossa roda da vida, aquela roda que a gente aprende no seu método, inclusive, estar alinhado. Nosso profissional, nossa saúde, nosso financeiro, nosso pessoal, né? Principalmente, o relacionamento. Eu acho que isso está o quanto mais alinhado possível. A gente não vai estar 100% em tudo, né? Na nossa vida. Isso é até queria aproveitar impossível. E perguntar, você acredita no equilíbrio da vida, então, falando nisso? Em todas as áreas da vida? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que é muito difícil. Por quê? Hoje eu sou atleta também, atleta amadora, né? Sou corredora. E quando eu comecei nesse esporte, eu vi que algumas outras áreas da minha vida começaram a decair um pouco. Não porque eu quero, mas porque a gente dedica um pouco mais de tempo para uma coisa. Então, eu acredito realmente nisso. Não é porque a gente não quer que tudo funcione 100%. Mas, vez ou outra, a gente vai se dedicar um pouco mais para uma coisa e deixar um pouquinho a outra de lado. Mas eu acredito que o sucesso está no quê? Em ter esse equilíbrio. Em manter o quanto mais perto um do outro possível, melhor. E o que você faz para encontrar esse equilíbrio? Então, é difícil. Como eu falei, às vezes a gente se dedica um pouco mais para uma coisa, né? E acaba deixando outra de lado. Eu acredito que esse equilíbrio a gente encontra no que a gente procura. Assim, esse mês, por exemplo, né? Vamos dar um tempo um pouco mais curto. Mas pode ser um tempo de anos, né? Talvez. Esse mês, a minha saúde está um pouco debilitada. Eu vou cuidar um pouquinho mais da minha saúde. Eu tô precisando esse mês me dedicar um pouquinho mais à minha mentalidade. Vou procurar ferramentas que me ajudem nisso. Crescer, né? Mentalmente, né? Procurar cursos, métodos que me ajudem a evoluir nesse quesito. Meu financeiro tá ruim, o que eu posso fazer? Eu acho que o equilíbrio tá em você buscar formas de alinhar esses pontos. Entendi. Né? Tu sabe que eu concordo perfeitamente contigo, porque eu acredito que para a roda girar, ela teria que ter um equilíbrio perfeito, o que não acontece. A nossa vida não é perfeita e tem altos e baixos. Como você falou, o sucesso em nenhuma área justifica o fracasso em outra. Então, nós buscamos estar o mais alinhado possível em todas elas. Porém, é muito real que em determinado tempo nós estamos mais dedicadas a uma área do que a outra. E para que a gente encontre esse equilíbrio, eu acredito muito na comunicação. Estar sempre comunicando, né? O tempo que nós estamos vivendo, agora eu tenho uma corrida, eu preciso me dedicar mais a ela, acordar mais cedo, chegar mais tarde, faz parte desse meu processo. Mas com prazo. E é isso, Débora. E aí eu gostaria que você compartilhasse, então, você já falou que veio de alguns fracassos, né, na sua vida pessoal e profissional. Conta mais um pouquinho dessa história para quem está nos acompanhando. Hoje, eu te vejo como uma grande mulher,
como uma mulher de sucesso, realmente, alcançando os seus maiores objetivos. Eu tenho muito orgulho de dizer que você é águia. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com as mulheres para entender que nem sempre foi fácil. Que essa mulher que existe hoje, ela precisou ser construída e existe uma jornada para o sucesso. Então, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória para chegar até aqui. Nossa, me sinto honrada, né? De Carla tá falando pra mim que tem orgulho de mim. Eu que tenho orgulho de você, Carla, também. Tenho orgulho de ter participado do teu método, de ter realmente acreditado. E isso eu falo hoje não só para as pessoas que estão próximas de mim, mas compartilho também nas minhas redes sociais, que isso mudou a minha vida. E todo mundo que está próximo de mim, acredito que tenha percebido essa mudança. E me fala isso, né? Então, essa mudança, ela foi difícil, assim, sabe? Eu realmente vim de vários fracassos, não só profissionalmente, mas, como já falei, pessoais, onde a minha saúde também. Bom, a minha roda da vida, quando a gente fez lá o exercício lá, né, no método, quem aí é águia sabe, a minha roda da vida estava completamente desalinhada. Se fosse uma roda mesmo, ela iria quebrar, não iria girar. Tava capenga. Tava terrível. Mas quando a gente para realmente perceber, quando a gente para e realmente a gente percebe, poxa, tem algo de errado. E é algo importante. Porque se não é só uma coisa, como a gente falou antes, né? Que, uma coisa sempre vai estar mais ou menos. Mas quando não é só uma coisa que está errada, né? Na nossa vida, alguma coisa tem, né? Então, a gente realmente precisa buscar ajuda. Eu vim há uns 2 anos atrás, eu posso dizer, um relacionamento totalmente fracassado, né? Posso dizer assim. O meu profissional estava muito ruim. Eu não me encontrava. Eu realmente fazia algo. Eu era aquela pessoa que levantava de manhã e pensava, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Nossa, sabe? Eu era refém da minha vida. Então, após o método, foi uma virada de chave realmente na minha vida. Eu posso dizer que eu comecei a entender o que eu queria, né? Como mulher, como profissional, como pessoa, como filha, né? Comecei a entender realmente que a gente tem que ser a gente. Só que de uma forma que a gente precisa buscar a nossa melhor versão em todas as áreas, né? Você percebeu que quando você muda, tudo muda. Tudo muda, exatamente. E isso é reflexo hoje em todas as áreas da tua vida. Todas né? as Você áreas. tomou uma decisão e essa decisão realmente mudou tudo. E graças a ela, hoje você colhe frutos em todas as áreas, né? Como você falou, a roda da vida voltou a girar com muito mais equilíbrio. E me conta uma coisa, como que você faz para se sentir mais feliz, mais realizada? Então, essa pergunta é difícil, né? Como a gente faz para se sentir feliz? Eu acredito, assim, que a gente não é 100% feliz todos os dias da nossa vida. Isso é impossível, né? Tem um dia que a gente vai acordar virada né? Não querendo conversar com ninguém. E daí começa amanhã e dá tudo errado, né? Então, tá tudo bem. Eu aprendi que tá tudo bem. Que realmente o momento de fragilidade, ele existe. O momento de tristeza, ele existe também. Mas que a gente tem que buscar a nossa mentalidade, exercer a nossa mentalidade, exercer este lado de... Caramba, essa coisa não deu certo. Mas eu vou tentar fazer para outro lado, né? Para dar um certo meu dia. Não vou ficar nessa maré de tristeza ou nessa maré de
de azar. Eu costumo Né? chamar isso de ciclo de frustração até, Exatamente. né? Que é quando o dia começa ruim e você permite que um deslize ferre com tudo. Ferre com tudo. Acabe com todo o teu dia, com a tua semana, às vezes até com o resultado do ano. Exatamente. Então a gente percebe muito isso quando a gente chega ao final do ano, olha pra trás, pras metas, pros objetivos e caramba, não deu certo. Muitos cheques ficaram pendentes ao longo do caminho, né? Exatamente. E quando você permite tomar consciência daquilo, viver realmente aquela tristeza, aquela raiva, aquela ira, porque são sentimentos que existem para ser vividos, mas sabe como lidar com eles, o jogo muda. Exatamente. Porque você deixa de deixá-lo embaixo do tapete e você se permite viver e resolver aquele Exatamente. turbilhão que tá Exatamente. vivendo, né? E claro, não é fácil, né? A gente fala aqui, agora falando assim, é só dizer, vai ficar tudo bem, eu vou voltar a ser feliz e segue o jogo. Não é fácil. É por isso que eu falo, né? A gente tem que ter a mente muito focada no que a gente quer. O meu foco hoje é o meu trabalho ser 100%, eu ser 100% bem-sucedido no meu trabalho. Então, se eu deixar uma coisinha que não deu certo, ou uma coisinha que atrapalhou esse objetivo, me deixar triste e me botar pra baixo, isso pode comprometer tudo. Isso pode me levar de volta pro fundo do poço. Mas se eu tô 100% focada no meu objetivo, isso vai dar certo. Pode não ser amanhã, pode não ser daqui 3, 4 meses, mas vai dar certo. E o que te faz ficar 100% focado, você acredita que é essa mentalidade forte? Com certeza. Eu acredito que hoje, claro, não foi só não foi só fazer o método uma vez, né? A gente continua estudando, continua buscando ferramentas, né? Eu acredito que a nossa mente é o poder. Nossa mente é a chave para o sucesso. É a chave para o sucesso, exatamente. Incrível, incrível. Ô, Débora, me conta, quais que foram as chaves que você acessou, desde a Débora de antes, que não tinha acesso a essa mentalidade, que não sabia nem que isso existia, né? Para hoje, essa Débora que tem essa consciência, que tem os resultados que deseja, que colhe isso dia após dia na sua vida, que continua em constante evolução, porque a Débora de antes nem buscava evoluir, né? Acreditava que aquela era a realidade e ponto. Mas a Débora de hoje continua evoluindo, continua sendo águia dentro do método, continua buscando, e não só a mentalidade, mas o lado espiritual, o lado da saúde, né? Tá tudo olhando para todas as áreas realmente. Então, quais foram as chaves que você acessou ao longo dessa trajetória, da Débora de antes até aqui, para ser essa mulher que está aqui na minha frente hoje? Então, eu acho que a primeira chave realmente foi isso que a gente falou. É desbloquear a mente. O primeiro passo é isso. É a gente saber aonde está o erro. Buscar entender aonde que tá bloqueando nossa mente pra gente não conseguir. Porque muita gente fala assim, meu Deus, mas por que ela consegue? Por que ela consegue e eu não consigo? Por que ela consegue um trabalho bem sucedido, eu não consigo? Por que ela consegue um relacionamento bom, eu não consigo? Não é que você não consegue. É que você não sabe aonde que tá, aonde buscar. Você não sabe você não tá focada no teu potencial. E não tem clareza do que tá travando, né? Exatamente. Qual não trava? Tem clareza. Então, eu acho que realmente a primeira chave foi desbloquear a minha mente. Desbloquear a minha mente e perder o medo. Perder o medo de arriscar, perder o medo de falar, perder o medo de dizer não, perder o medo de ser o que eu sou hoje, entendeu? Da mulher que eu sou hoje, ela tava assim, escondidinha, com medo, refém do que ela viveu no passado. Então, eu acredito que essas foram as primeiras chaves que eu acessei e que eu continuo acessando, né? A gente não para de... eu desbloqueei a mente, por exemplo, uma vez, foi o suficiente. Não, né? Porque a gente continua, às vezes, tendo obstáculos, tendo armadilhas da vida, né? Então, se a gente não continuar nesse processo, eu acho que não funciona.
Vou fazer uma pausa para fazer 2 comentários. Inclusive, um deles eu vou anotar aqui para não esquecer de falar depois. O primeiro deles é: você falou que você, essa mulher gigante, com esse potencial imenso, com essa beleza magnífica, estava se fazendo caber em uma caixinha, um potinho, para pertencer a algo ou algum lugar. Permitindo que sugestões negativas que vinham do externo te diminuíssem, te enfraquecessem e fizessem com que você deixasse de se posicionar, perdesse o teu brilho. Essa mulher super espontânea, que gosta de dar risada, que gosta de dançar, que gosta de viver a vida, mas por conta do externo se permitiu se calar, se enquadrar realmente numa caixinha para pertencer a algum lugar. Olha que poderoso isso. Porque eu tenho certeza que muitas vidas que estão nos acompanhando aqui agora se sentem exatamente assim. Como se transbordasse de potencial, mas não conseguisse utilizar de tudo aquilo que muitas vezes os outros até enxergam, mas você passa a não enxergar mais, porque você perde a sua identidade. Você perde quem é você. Então, dominar a insegurança realmente trouxe uma quebra de barreira enorme, né, para tua vida, pelo que tu compartilhou aqui. E outro ponto que eu anotei foi que você falou que continua buscando isso. E por que que isso acontece? Por que se faz necessário continuar buscando se eu já estou livre, eu já destravei? Porque é como se fosse o termostato de um ar-condicionado. Se hoje a gente regular para 20 graus, ele vai chegar nos 20 e vai travar ali. E a partir do momento que a gente chega no 20 e percebe que pode ir muito mais além, é uma nova barreira para romper. É a mesma coisa no financeiro. Caramba, hoje você ganha R$2.000. Você quer ganhar 5. Parece muito distante, mas quando você chega no 5, você percebe que você pode ganhar 10. E dali por diante. E aí, a cada número, ou a cada degrau que você chega, você percebe que você pode romper mais uma barreira. Porque aí você começa a frequentar lugares diferentes, ambientes, pessoas. A tua roda de amigos já não é mais a mesma. E não porque você começa a excluir, mas porque existe uma seletividade natural por conta da mentalidade que você tem hoje. As amizades que você tinha antes, com certeza, são insustentáveis hoje. Que deixa de fazer sentido. Não são as pessoas que te trouxeram até aqui, mas não são as que te levarão para o próximo nível. Exatamente, Carla. Eu ia comentar contigo mais 2 chaves para o sucesso que eu lembrei aqui também. Uma bem importante é a gente ter pessoas que não só que a gente se espelha, mas que sejam qualificadas e que a gente realmente fale: caramba, essa pessoa é muito boa no que ela faz. Eu quero que essa pessoa me conduza para minha nova vida. Porque eu acho que assim, é que nem você falou. Eu peguei essa frase e eu levo ela pra vida. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, realmente, se a gente não estiver com pessoas que nos elevem, a gente tem que ser... Eu busco sempre acreditar nisso. Que eu seja a pessoa menos... Não menos inteligente, né? Mas a que menos sabe na roda que eu estou. Porque aí sim eu vou conseguir aprender alguma coisa, né? Então, buscar pessoas que realmente sejam cases de sucesso, né? Uhum. Que realmente sejam autoridade no que falam. E eu falo isso porque, realmente, quando eu falo que você mudou minha vida com o método, eu não acreditava nisso antes, né? Eu não acreditava na hipnoterapia, eu não acreditava na mudança de mentalidade. E depois que eu fiz isso, eu realmente olho para algumas pessoas que não têm essa mentalidade consolidada hoje, né? E eu penso assim, caramba, essa pessoa precisa conhecer o método. É muito contagiante esse negócio, muito, né? É muito. Porque depois que você se transforma, você quer que mais pessoas saibam. Que as pessoas conheçam, que as pessoas desfrutem disso, que as pessoas sintam. Que seja, assim, uma coisa que chegue a mais pessoas, entende? Porque eu acredito que quanto mais pessoas conhecerem, mais a gente consegue se desenvolver entre áreas e
ser melhores, né? Como pessoas também. E a outra chave também, tem bastante, né? E a outra chave também é exatamente isso. A gente estar em locais, né? Que as pessoas sejam coerentes com a sua nova vida, né? Porque a gente muda de mentalidade, só que se a gente continuar no mesmo lugar que a gente estava, não vai adiantar nada. É como se a gente pegasse um peixinho em uma água contaminada e colocasse ele em outra água contaminada. Não vai mudar nada. Então, a gente tem que tirar ele daquele local e colocar ele em um local totalmente limpo, totalmente com um ambiente propício para ele. Para isso, né? Isso reforça os nossos hábitos. É muito parecido com as pessoas que têm algum vício, por exemplo, né? Você vai lá, você liberta a pessoa desse vício, ou melhor, você guia a pessoa para se libertar desse vício. E quando ela consegue, se ela voltar a fazer o que ela fazia antes, ou frequentar os lugares, os amigos, a rota que ela fazia para comprar, ou enfim, ela vai ter acesso àquilo novamente. Exatamente. Então, nós precisamos de novas direções, de novos ambientes para que as coisas se consolidem na nossa vida como uma verdade absoluta, que são as nossas novas crenças. Exatamente. Excelente. Débora, tá incrível esse papo aqui com você. Eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão nos acompanhando um insight, uma frase para que eles pudessem realmente viver o destrave na vida deles. Eu acredito que depois que você entende realmente o que é como funciona a sua mente, como você pode trabalhar, como ela pode trabalhar a seu favor, você vira o jogo, né? Você vira o jogo e realmente você se transforma aquela pessoa que você tanto admira. Uau! Né? Chave de ouro. Amei. Acredito que seja isso. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando ficou com uma dúvida que me veio agora. Você falou que você, no início, não acreditava que fosse possível. E também pode ter alguém do outro lado pensando exatamente isso. O que fez você mudar a chave e se permitir acessar essa transformação? Porque antes você disse que você não acreditava nem na hipnoterapia, nem na mentoria ou nessa mudança de mentalidade. O que fez você passar a acreditar? Então, como eu falei, foram muitos tropeços, né? Muitos tropeços, muitos erros, muitas cobranças. E não sei, um momento da minha vida eu pensei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? É assim que eu quero viver o resto da minha vida? Sendo infeliz, que eu era infeliz. Eu era infeliz. Não só no profissional, como eu falei, no pessoal. Eu era uma pessoa frustrada, sabe? Eu pensei, será que é só isso que tem pra mim? E eu realmente acreditei que não. Eu acreditei nisso, primeiramente. Eu acreditei que não, que eu poderia mudar, que eu poderia fazer uma vida diferente, que eu poderia fazer acontecer. Mas eu não coloquei nas costas de ninguém. A minha vida depende se eu tiver um relacionamento bom. A minha vida depende se eu tiver um emprego bom. Não, a minha vida vai ser boa porque eu vou fazer ela ser boa. A partir de hoje, eu vou virar a chave, eu vou acreditar no que tiver que acreditar, eu vou fazer o que tiver que fazer e todos os dias de manhã eu vou levantar e eu vou acreditar nisso. Eu vou acreditar que eu vou ter um trabalho bom, que a minha vida vai ser maravilhosa, que eu mereço isso. E aí você se permitiu viver, então, esse processo de transformação. Uau! Quando você muda, tudo muda. Tudo muda. Me diz uma coisa pra gente encerrar aqui agora. Imagine que você chegou lá. Hoje é o seu dia de celebrar uma grande conquista que você atingiu até aqui. E amanhã a gente vai celebrar isso. A sua vida está chegando ao fim. Quem é a Débora de Déa? Essa mulher de sucesso. O que estaria escrito nas escrituras?
Uau! Eu acredito que depois de ter mudado a minha mentalidade também, eu não compartilhei que eu fiquei muito próxima de Deus também. Então, eu acredito que a espiritualidade hoje é uma coisa muito presente na minha vida e não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade mesmo. Então, eu acredito que seria não por trabalho, nem por mérito de dinheiro, entendeu? Eu acredito que se eu fosse honrada hoje, seria realmente pela pessoa que eu sou. E quem é essa pessoa? Eu acredito que ela é 100% dominante na vida. Ela acredita em si, ela é uma pessoa confiante, ela é uma pessoa livre para ser quem ela quiser ser, para fazer o que ela quiser fazer. E a Débora realmente hoje é um espelho de Deus na Terra. Uau, eu tô arrepiada. Que lindo ver isso. Você nasceu para ser grande. Voa, águia. Gratidão por estar aqui, por se permitir viver essa experiência comigo. Eu desejo ainda mais sucesso para você, viu? Obrigada. Voa. Obrigada.